de falar o que é mol, eu tenho que explicar para vocês que existem relações dentro da química, tá? E essas relações, elas existem para cálculo de coisas, tá? De quantidade, de porções. Isso existe em qualquer coisa que você imaginar. Por quê? Porque tudo que é mensurável, isso você já aprendeu lá no 9º ano, depois do 1º ano, tá? Você aprendeu como grandeza, lembra disso? Grandeza é aquilo que pode ser medido. Dentro da grandeza, nós temos várias unidades de medida. Então, por exemplo, você tá lá, chega na padaria e pede meio de queijo. Você entendeu como é meio de queijo? Meio quê? Agora você pode chegar na padaria e falar assim, eu quero meio quilo de queijo. Olha a diferença. Pronto, você já sabe do que eu estou falando. Então isso naturalmente na nossa mente, ele vem assim, entendi, professor. Então meio significa nada. Meio, beleza, metade de alguma coisa, mas meio quilo. Agora eu estou falando de massa. Entende? Então agora eu determinei o que é esse meio, tá? Então toma cuidado com isso. Na química nós temos o mol como uma grande unidade de medida. Por que eu falo grande? Né? Porque quando eu falo grande eu quero dizer que vai englobar muita coisa, um número muito grande. O número é 6,02 vezes 10 a 23. Mas calma, não precisa decorar esse número aparece lá nas nossas informações, mas mesmo quando não aparece, você de tanto treinar, de tanto fazer exercício, você já sabe. Professor, eu vou usar 6,02, eu não posso usar 6? Pode, claro que pode. Para efeito de cálculo, é muito melhor que a gente use 6. 6 vezes 10 a 23. Gente, e você tem noção do que é 6 vezes 10 a 23? 23 significa que são 23 zeros depois do 6. Só para vocês terem uma ideia, 600 seria 602 sextilhões. Sextilhões, isso mesmo. Não é milhão, não é bilhão, não é trilhão, é sextilhão. E são 600 sextilhões, então é muita coisa. E tá falando do que, professor? Eu tô falando de moléculas, tá? Então hoje a gente vai falar muito sobre isso. Sobre a diferença de molécula, sobre a diferença para átomo, massa atômica, massa molecular, massa molar, tudo isso eu vou explicar nessa aula de hoje. Então vamos começar para falar a diferença de massa atômica para massa molecular. Então, primeiro, obviamente, eu vou colocar aqui massa atômica. Massa atômica, eu estou falando da massa do átomo. Olha que divertido. Desse lado de cá, eu vou colocar massa molecular. Aí vocês vão ver o quão diferente e igual ao mesmo tempo isso é. Então, olha que louco, tá aqui bem dividido para vocês. Massa atômica, massa molecular. Não é massa molar. Calma que a gente vai chegar nisso. Para falar de massa atômica, lembra que eu falei para vocês que é massa do átomo? Eu tenho que saber o seguinte. Tudo dentro dessa parte de química geral, lá o comecinho de fisicoquímica, tudo isso vai nos obrigar a conhecer um negócio chamado tabela periódica. Não é decorar a tabela, é conhecer a tabela, tá? Então se você pegar aí na sua casa uma tabela periódica, você vai entender que os elementos químicos eles estão em uma ordem, chamado de ordem crescente de número atômico. Esse número atômico é número de prótons, tá? Mas a gente não vai falar sobre tabela periódica hoje. Só quero que você pegue uma tabela, tá? Nessa tabela, você olhe para o elemento e identifique onde está a massa desse elemento, tá? Então eu vou colocar aqui do lado só para vocês acompanharem comigo. Eu vou colocar dois caras muito famosos, que é o hidrogênio e o oxigênio. Por enquanto, a gente vai fazer vários aqui durante a aula, mas por enquanto são esses dois caras. Se você analisar nos nossos dois elementos químicos na tabela periódica, você vai ver que tem o número 1 aqui e o número 1 aqui, tá? No hidrogênio. E aqui nós temos o número 8 e o número 16 no oxigênio. Beleza? Geralmente a tabela periódica tá dessa maneira, tá? Aí você vai olhar, você vai entender uma coisa. Ué, peraí, que número é esse e que número é esse? Então, vem comigo. O número que está em cima, a gente vai chamar de massa atômica, massa do átomo. Então nós temos 1 de massa do hidrogênio e 16 de massa do oxigênio. Professor, mas 16 o quê? Você estava falando de grandeza, de unidade de medida, não sei o quê? E aí? 16, olha a dica que eu dou para vocês agora. 16 o
quê? Ah, que legal! O quê? Não esquece disso, tá? 16 o quê? 16 U, tá? Então nós temos aqui, ó, 16 unidades, tá bom? Hidrogênio, olha aqui, uma unidade, né? Você vai colocar um Uzinho do lado. 16 unidades, uma unidade. Isso são massas atômicas, massa do hidrogênio e massa do oxigênio. Tranquilo? Só que acontece o seguinte, agora que eu falei para vocês dessa relação, eu tenho que falar uma coisa. Peraí, mas isso vale para todos os átomos? Sim, qualquer átomo que você enxergar lá na nossa tabela periódica, você vai ver que ele tem a massa atômica. E com essa massa atômica você consegue calcular a molécula, a massa molecular. Depois você consegue calcular a massa molar. Você consegue calcular também o número de mols, tá? Então tudo isso a gente vai aprender nessa aula. Se liga, já que nós temos aqui o hidrogênio e o oxigênio, eu vou fazer uma fórmula muito comum desse lado de cá, que é H2O. Aí você vai falar, essa eu conheço. Você conhece a molécula da água e agora nós vamos calcular a massa molecular da água. Olha que louco. Vocês acabaram de ver que o hidrogênio tem 1 na sua massa atômica e que o oxigênio tem 16 na sua massa atômica. Mas repara uma coisa aqui comigo. No hidrogênio, tá? Ele tem 2 hidrogênios. Professor, como você sabe que é do hidrogênio? Ué, logo após o H, eu tenho o número 2. Logo após o O, se eu não tenho nenhum número, significa que é o número 1. Legal? Se não tenho nenhum ali representado, significa que eu tenho 1 oxigênio. Ou seja, nessa molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O que eu vou fazer? Para calcular a massa molecular, eu vou somar esses caras. Simples assim. Então vem aqui comigo que eu vou fazer agora com vocês. Ó, eu vou colocar hidrogênio é igual. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. 2 vezes o valor de cada um. A gente viu aqui que é 1, tá? Então 2 vezes 1. Beleza? Oxigênio. Quanto vale cada oxigênio? 16. Nesse caso, só tem 1 oxigênio. Então, 16 vezes 1. Tá? Se eu pegar esses 2 caras aqui, eu vou ter 2 mais 16. Isso dá 18 unidades. Tranquilo? Beleza? Então, a minha massa molecular, ela é representada, no caso da água, 18 unidades. Legal, professor, faz mais um exemplo para eu entender aí a diferença de massa atômica para massa molecular. Show de bola, claro, vamos fazer. Ó, agora eu vou fazer um cara um pouco mais complexo, né? Uma fórmula um pouco maior, só para vocês entenderem o conceito da coisa, tá? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou fazer um cara que é esse aqui, ó. Vou usar essa caneta laranja, bonitona. Vamos lá. H2SO4. Essa é a minha molécula, tá? Eu coloquei a molécula, obviamente vai ser na massa molecular. Só que do lado da massa atômica, o que eu tenho que descobrir? Professor, fala pra mim o que eu tenho que descobrir. Ué, a massa do hidrogênio, depois a massa do enxofre, que essa é enxofre, depois a massa do oxigênio, de cada um, tá? Beleza? Professor, onde que eu vou descobrir esses caras? Tabela periódica, beleza? Então é só você olhar essa informação na sua tabela periódica. O hidrogênio vale 1 unidade, tá? Você vai olhar lá na sua tabela. O enxofre, 32 unidades. E o oxigênio, 16 unidades, tá? Então esses são os valores da massa atômica de cada um, beleza? Tá, então vem para esse lado agora nós vamos calcular a massa da molécula inteira, que é do H2SO4, certo? Que é o ácido sulfúrico. Então vamos lá, vamos brincar, ó. Se você sabe que eu tenho 2, o que você vai fazer? Você vai pegar o H, você vai fazer quantos hidrogênios eu tenho? 2. Multiplico por o valor do hidrogênio. Tá aqui, 1. Então 2 vezes 1. Tá? Vamos pro próximo. Enxofre. Quantos enxofres eu tenho? Eu tenho 1. Multiplicado pelo valor do enxofre. 32. 1 vezes 32. Vamos para o oxigênio. Oxigênio.
Quantos oxigênios eu tenho? 4. 4 vezes o valor do oxigênio. Olha aqui, 16. 16 vezes 4. Aí eu vou calcular a minha massa molecular do H2SO4. Professor, como é que eu vou calcular a massa molecular do H2SO4? O que eu faço para calcular essa massa molecular? Eu vou pegar tudo isso que eu acabei de retirar aqui para vocês e vou colocar no mesmo local, como se eu colocasse na mesma sacola, tá? E aí eu jogo tudo na mesma sacola, vou somar todos esse emaranhado de átomos para dar a minha massa de uma molécula. Olha que interessante, tá? Então essa massa molecular. Professor, como é que eu faço isso? Vamos lá. 2 vezes 1, todo mundo sabe que é 2. 2 mais 32. Até aqui, né? Estou somando hidrogênio com enxofre. 2 mais 32 dá 34. Aqui, professor, quanto que dá 4 vezes 16? Uma dica que eu dou para você. Se você pensar rapidinho aí na sua memória, você puxa lá, peraí, 16 vezes 2 dá 32. Ué, eu posso dobrar o 32, que aí eu acho 16 vezes 4. Você entende? É uma maneira de você mais rápido, para não fazer continha e tudo mais, você vai chegar no número de 64, que é o dobro de 32. Então aqui eu tenho aqui 64 só de oxigênio. Olha que interessante. Para saber da molécula inteira, o que eu vou fazer? Vou somar esses dois caras. Ou seja, vou colocar aqui no meio, ó, 64 mais 34, 4 com 4 dá 8, 6 com 3 dá 9. Eu tenho 98 unidades, tá? É a minha massa molecular do H2SO4. Quem puder, tira o print para depois dar uma olhada melhor, ó. Se liga aí, printou, legal. Ou seja, você vai pegar Gente, isso funciona com qualquer coisa. CO2, NH3, as principais moléculas que caem aí no Enem, nos vestibulares, eles sempre vão aparecer meio que manjado, tá? O valor, o carbono eu sei que é 12. Tá vendo? Você nem vai precisar depois dessas informações, porque ele vem manjado, de tanto você treinar em casa, beleza? Então vai ser muito legal que você faça esse teste depois, né? De treinar bastante, para não perder esse raciocínio rápido, tá bom? Então beleza. Agora eu vou para a próxima parte aqui da nossa aula, tá? Para a gente fazer a diferença de mais duas coisas, e aí nós vamos para fazer um exercício, beleza? Lembrando que nós vamos relacionar quantidade de coisas. Aí você fala assim, como assim, professor, quantidade de coisas? A gente vai relacionar quando eu pego em uma reação química, tá? Uma reação química, o que tem na quantidade no reagente, o que vai ter no produto. Isso é chamado de estequiometria, tá? Então hoje a gente vai fazer uma brincadeira de estequiometria bem de leve, só para você entender as relações que eu estou passando aqui hoje, tá? Então vamos para a próxima, que é o seguinte, a relação, tá? A relação que eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar a caneta preta, que é mol massa molar. Por que eu coloquei mol massa molar? Porque é o seguinte, quando eu coloco molar, massa molar, eu estou falando da massa de um mol, tá? E aí eu chego na parte da aula que eu falo assim, professor, pelo amor de Deus, o que é mol? Vamos lá, gente. Mol, a palavra mol, ela significa amontoado, tá? Lembra lá no começo da aula que eu falei 602 sextilhões de moléculas dentro de um local? Exatamente isso. Então, quando eu falo a massa molar, ela é a massa de um mol, tá? Professor, e um mol? Um mol, ele é um mol, é uma quantidade de moléculas de alguma coisa. E ele pode ser de qualquer coisa, ele pode ser de qualquer elemento químico. Então o mol é usado na química para determinar essas quantidades, tá? Então como essas quantidades, como eu estou falando de molécula, gente, vai ser sempre um número muito grande de molécula. Porque eu estou falando de algo microscópico, né? Algo muito pequeno, que eu preciso quantizar, eu preciso colocar isso uma quantidade dentro do estudo da química. Então por isso que mol é uma unidade de medida dentro disso. Então qual que é a relação que eu vou colocar aqui para vocês? Se liga, mol. Aí você fala assim, tá, professor, o que é mol? Então um mol, tá? Ele vai aparecer com essa quantidade que eu falei para vocês, 6
vezes 10 elevado a 23. E aqui eu vou colocar um nome super importante, eu preciso que vocês anotem esse nome, tá? Que foi um cara super importante no nosso estudo, que foi o Avogadro. Olha que divertido! Avogadro é o seguinte, esse cara, ele estudou que sempre, presta muita atenção, em um mol de qualquer coisa eu vou ter 6 vezes 10 a 23. Legal? E a massa molar, professor? A massa molar? A massa molar, ela vai ser a quantidade de gramas nesse determinado mol. E aí eu vou colocar um exemplo. Toma cuidado, que aqui é um exemplo, tá? Vou colocar um exemplo que é a água. A água, a gente acabou de calcular na nossa primeira parte da aula, que ela tem 18 unidades. Vocês lembram disso? Vocês lembram que a gente calculou 18 unidades? Por que mesmo, professor? Porque o hidrogênio cada um vale 1, eu tenho 2, tá? E o oxigênio vale 16. 16 mais 2 dá 18 unidades. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. A massa molar, ela é igual à nossa massa molecular. É igualzinho, só muda uma coisa. Que no lugar do U, vou apagar aqui para vocês, eu vou colocar gramas. Ah, que legal! Então, na água, eu vou ter 18 gramas por mol. Então, quando eu falo de massa molar, eu vou usar grama/mol. Tá? Essa é a nossa unidade de medida. É sempre um valor em um determinado mol. Tá? Então, qual o nosso segredo aqui? Para a gente migrar de mol para massa, de massa para massa molar, de massa atômica, o segredo é você entender que é a unidade de medida. Tudo vai ser igual, só que a diferença é a unidade de medida. Quando eu estou falando de massa atômica, eu estou falando de átomo. Quando eu estou falando de massa molecular, eu estou falando de molécula. Unidade de medida é U. Lembra de unidades? Beleza. Quando eu estou falando de massa de um mol de alguma coisa, eu estou falando de mols, vários mols. E quando eu estou falando de massa do mol, eu estou falando de grama por mol. Tá? Então essa é a nossa relação quando a gente coloca isso na prática dentro então de uma aula de massa molar e mol. Tranquilo? Muito legal, né? Bom, agora que eu expliquei para vocês, nós vamos colocar isso na prática. Vou sair mais uma vez aqui, antes de apagar, para vocês tirarem um print, tá? Tira o print da tela, para vocês não esquecerem mais essa relação. Então, 1 mol vai ser sempre 6 vezes 10 a 23, a gente com moléculas, tá? Nesse caso, moléculas do quê? Nesse caso, a gente está falando de água, tá? Então, vai ser 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Legal? Pode ser qualquer coisa, a gente pode usar qualquer coisa, tá? E aí, é o que eu vou fazer com vocês agora. Vamos lá. Em uma situação que muito provavelmente vai aparecer, tá? Tanto nas suas provas, quanto no Enem, quanto nos vestibulares. É uma reação química chamada combustão. Combustão é uma reação muito famosa, ela é muito comum, tá? E combustão, vocês têm que saber uma coisa. Se liga, você tem que saber que eu vou colocar um combustível, tá? Que é esse cara, nesse caso eu vou colocar o CH4, e eu vou colocar o combustível junto com um cara chamado comburente, tá? Então quando eu pego o combustível mais o comburente, eu vou liberar CO2 mais água. Olha que legal, tá? Essa é uma reação muito famosa de combustão, que a gente vai usar aí para fazer o nosso cálculo. Tranquilo? E agora, qual que é a relação que eu quero mostrar para vocês? Vou mostrar aqui uma relação estequiométrica. Professor, que palavra é essa? Pelo amor de Deus, o que é estequiometria? É quando eu relaciono a quantidade de reagente com o meu produto. E que relação é essa? Eu posso fazer qualquer uma. Eu posso fazer mol-mol, eu posso fazer mol-massa, posso fazer mol-molécula, posso fazer até com volume, tá? Então, dentro da estequiometria, a gente relaciona, faz uma regrinha de 3 ali no meio do caminho, que eu vou explicar para vocês, e boa! Você consegue fazer qualquer exercício. Tranquilo? Então vamos começar. Vamos lá, vem comigo. Ó, nós temos aqui o CH4, tá? Imagina que eu chego para vocês e falo assim: eu quero saber qual a quantidade de água liberada para a atmosfera quando nós queimamos 32 gramas de metano. Olha que louco. Que quantidade? Quantidade do quê? Lembra que eu falei? Eu quero saber a quantidade. Quantidade do quê? De água, lembra que é água, então X é embaixo da água. Eu quero saber moléculas. Legal? Tranquilo?
ponto de interrogação. Quero saber moléculas. Quantas moléculas de água eu vou liberar na natureza se eu queimar 32 gramas de CH4. Gente, eu vou fazer com muita calma aqui, bem devagar, porque realmente é um assunto complicado, é um assunto complexo, que vai envolver mais do que um passo, tá bom? Então eu vou fazer 2 exemplos para vocês, 2 exercícios assim, bem devagar, para que vocês me acompanhem, tá? Então, de novo, a estrutura do exercício é essa. Eu monto a reação, tá? Essa reação é uma queima, uma combustão, CH4 é um combustível, oxigênio é um comburente, porque sempre que tem uma combustão eu vou ter oxigênio, eu libero CO2 mais água, tá? A maioria dos exercícios só traz a minha equação química, tá bom? A maioria. Mas quando ela não traz, ela pode falar assim, em uma combustão de CH4, pronto, você já tem que saber que oxigênio, tá? Misturado com CH4 no reagente. Vou liberar CO2 e água como produto. Tá bom? Então o reagente vai ser sempre antes da minha flechinha, ó, do seu lado esquerdo. Produto vai ser sempre depois, que é meu lado direito. A não ser quando for equilíbrio, tá? Mas equilíbrio é outro assunto. Bom, olha que interessante. Aí eu chego para vocês e falo assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho um exercício com estequiometria, ou seja, que vai relacionar o que tem no reagente e o que tem no meu produto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um negócio chamado balanceamento químico. Quem já sabe fazer isso, já está na frente, já fez esse balanceamento químico. Quem não sabe, vem comigo que eu vou explicar passo a passo. Nós temos um método para balanceamento, que é um método chamado macho. Aí você fala, opa, esse método quer dizer o quê, macho? Macho quer dizer que primeiro você vai balancear os metais, depois os ametais, por isso que é macho, né? M de metal, A de ametal, C de carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Macho. É sempre nessa ordem. Fica mais fácil para o balanceamento, ficar mais claro na sua visão aí, tá? Então é mais fácil quando você usa esse método. Vamos olhar aqui rapidamente. Você vai ver que não tem nenhum metal, tá? Se não tem nenhum metal, então eu já pulo o A, o M, né, no caso. O A eu quis dizer o primeiro cara. Então o M a gente já pula. Beleza, macho, vamos pro A. O A é ametal. Ah, nossa, não temos, né? Lembrando que nós temos o carbono como carbono. Não temos metais, não temos ametais, macho. Ah, olha lá, carbono. Carbono nós temos. Então vocês viram? Se eu não tenho metal nem ametal, o primeiro cara que eu vou balancear é carbono. Então você olha aqui na lousa, vou sair aqui para vocês olharem, você vai reparar que o carbono está igualzinho. Eu tenho um do lado esquerdo e um do lado direito. Tem muita gente que tem dificuldade com uma coisa, ó. Ele fala, professor, eu falo, pois não, querido aluno. Ele fala, olha esse hidrogênio aqui, ó, esse cara, esse 4, ele serve por os dois. Aí eu falo, não, calma, fica calmo. Esse hidrogênio, esse número 4, ele não serve para o carbono. Ele só serve para o hidrogênio. Para ele servir para o carbono, eu teria que ter o quê? Tira esse 4 daqui, coloca um parênteses e coloca esse 4 aqui fora. Aí ele serviria para os dois. Por quê? Porque esse parênteses quer dizer que esse 4 ele serve tanto para o hidrogênio quanto para o carbono. Sem o parênteses, rapaziada, ó, deixa eu tirar aqui, ó, tiro, tá? Tiro esse parênteses aqui. Sem o parênteses, se liga aqui nessa situação. Eu tenho 4 somente com hidrogênio. E o carbono, teacher? Você viu, né? Falei aí em inglês. Sou zica. Ó, o carbono é um só. Não tem nada, é um. Beleza? Então, o carbono eu tenho 1, hidrogênio eu tenho 4. Beleza? Tranquilo? De boa, né? Tá, agora vamos pro próximo, ó. Então, carbono 1, aqui carbono 1. 2 está só com oxigênio. Vem comigo, tranquilo. Depois o método macho, o que é mesmo? Depois do carbono? Ah, hidrogênio, legal. Olha hidrogênio. Hidrogênio tá querendo pregar uma peça na gente, hein? Hidrogênio tá querendo pregar uma peça. Ó, eu tenho 2 aqui, ó. Tá vendo? Logo depois do hidrogênio eu tenho 2. Lembrando que esse 2 serve para o hidrogênio. Aqui no oxigênio não tem nada, seria 1. 2. E aqui, que eu tenho 4. Ai, meu Deus, aí você fala, meu Deus, professor, o que eu faço agora? Calma, ó. Se eu tenho mais desse lado esquerdo, eu vou ter que igualar do lado direito. Concorda comigo? Então eu vou colocar 2 aqui, ó. Aí presta muita atenção nessa hora, que essa hora é o que a galera confunde bastante. Quando eu coloco 2 aqui,
Esse meu 2 ficou com pescoço de girafa, né? Mas tudo bem, vocês não ligam não, é um 2. Ó, esse 2, ele está relacionado, se liga, 2 vezes, eu vou multiplicar com esse 2 aqui. Então eu tenho 4 hidrogênios, tá? Aí você pega esse 2, ele vai multiplicar com um número que está oculto aqui. Lembra que é 1. Então eu tenho 2 oxigênios e 4 hidrogênios. Porque o número, presta muita atenção, o número que está na frente, ele vai servir para os 2 caras. Não o número que está aqui. O que está na frente serve para todo mundo. Vocês entendem? Só para entender a diferença, para eu não passar sem vocês entenderem. Imagina que eu tenho essa molécula aqui, ó, H3PO4, por exemplo. Aí eu coloco o número 3 aqui, certo? O 3 ele vai servir para todo mundo. O 3 ele multiplica por esse 3 aqui, então eu tenho 9 hidrogênios. O 3 multiplica por esse número que não está aqui, mas é 1. Então eu tenho 3 fósforos, o P é fósforo. E o 3 multiplica por esse 4 que está aqui, então eu tenho 12 oxigênios. Agora, apaga esse número 3 aqui da frente. Volta, apaga esse número 3 aqui da frente. Se eu perguntar para vocês, quantos eu tenho de cada coisa agora? Vai, 3 hidrogênios, porque esse 3 só serve para hidrogênio. 1 do fósforo e 4 oxigênios, tá? Eu sei que isso é confuso, eu sei que isso é estudo, gente. Não tem o que falar, é treino. Não tem o que falar. Balanceamento é treino, beleza? Bom, voltando. Então eu tenho 4 hidrogênios. Ó, olha aqui pra mim. Não desfoca de mim. 2 vezes 1, 2 oxigênios. Foi? Tranquilo? Legal. Então, se eu tenho 4 hidrogênios aqui, matou. 4 de cada lado, tá equilibrado. Balanceamento químico é isso, né? Fazer a gangorra ficar no meio. Beleza? Legal. Agora vamos olhar o oxigênio. Lembra? Antes de colocar o 2 aqui, eu tinha só 1 oxigênio. Agora eu tenho 2, porque esse 2 vale para os 2 átomos que eu tenho aqui. Tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Então eu tenho 2 oxigênios. Legal, professor. E aqui, quanto que eu tenho? Mais 2. Professor, por que 2 aí? Ó, gente, presta atenção. Se eu não tenho nada aqui na frente, é a mesma coisa que 1. Tá? 1 vezes 1, que está aqui escondido, é 1 carbono. 1 vezes 2 são 2 oxigênios. Tá bom? Legal. Então eu tenho 2 oxigênios, mais 2 oxigênios, eu tenho 4 oxigênios do meu lado direito. Se você olhar do lado esquerdo, você só tem 2. Tá? O que eu faço para deixar tudo certo? Pera aí, deixa eu ouvir. Ah, eu ouvi, vocês falaram. Vocês são zica, hein? Coloca 2 aqui. Olha! Se eu pegar esse 2 vezes 2 dá 4. É isso, tá? Então, o balanceamento químico, ele não tem segredo. Aí você vai falar, ai, professor, mas você fez um fácil, mas eles são todos iguais. Se você seguir o passo a passo, segue o método macho, que não tem problema. Você vai ver que tem uma ordem exata. Fica muito mais fácil para você fazer. Fechou? Fica a dica aí, para depois vocês me contem. Depois vocês me contem que vocês realmente conseguiram usar o método macho, beleza? Aí, vamos lá. Então, vamos voltar para o exercício. 32 gramas, eu quero saber quantas moléculas de água eu tenho. Primeira coisa que vocês vão entender, vocês têm que entender uma coisa. Aqui eu coloquei uma grandeza. Que grandeza é essa? Massa. Tá? Por que eu sei que é massa? Porque é medido em grama. Pode ser medido em quilograma, tonelada, tudo mais. Isso daí são unidades de medidas de massa. Então eu sei que isso é massa. E a pergunta do exercício não é massa. A pergunta do exercício é molécula. Qual é a minha relação? Anota isso. A minha relação nesse caso é massa-molécula. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho uma dica de ouro para vocês. Porque essa dica vai salvar vocês de errar qualquer exercício que seja dentro de estequiometria. Que é o seguinte: qualquer coisa mesmo que a banca te passar, pode ser no reagente, pode ser no produto, não importa, você passa para mol. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando você transforma para mol, essa unidade de medida, ela é universal, tá? E aí você relaciona mol-mol. Se você consegue relacionar mol-mol, você não erra. Por que eu falo isso? Porque muito aluno vai fazer regra de 3 direto, tá? A maioria dos livros traz direto, a maioria dos professores usa assim, mas eu tenho um pouco de receio. Quando o aluno vai colocar direto, ele troca alguma informação de lugar. Ele coloca uma massa no lugar de uma massa molar e aí vira um negócio de doido. Então faz desse jeito que eu vou passar para você agora, que é o jeito mais seguro, tá bom?
Pode ser, pode ser. Ele vai levar aí um pouco mais do seu tempo. Um exercício que levaria, sei lá, 3 minutos, você vai gastar 4, 5 minutos. Mas é melhor que você faça com segurança, tá bom? Vem comigo. Então, a primeira coisa é passar esses 32 gramas para mol. Então, o primeiro passo. Vamos lá, vamos lá. Massa molécula, gente. Qual que é a dica aqui para vocês? Ó, vamos lá. Você vai fazer o seguinte. 1 mol do quê? De CH4. Professor, por que CH4? Por que você não escolheu o oxigênio? Por que você não escolheu o gás carbônico? Por que você não escolheu a água? Porque o que ele te deu no exercício, jovem, foi o CH4. Se ele te deu isso, você parte disso. Sabe? É essa a ideia. A ideia é você partir de CH4. Você concorda comigo? Beleza. Então, já que é 1 mol de CH4, você vai fazer essa regra de 3. 1 mol sempre tem o valor que eu vou encontrar na tabela periódica, que foi o que a gente fez no começo da aula, tá? Professor, fala pra mim, vamos lá, o carbono vale 12 unidades, ou 12 gramas por mol, e o hidrogênio vale 1. Nesse caso, só tem um carbono. Então vai ser 12 vezes 1, que é 12, mais 1 vezes 4, que é 4. Ou seja, isso aqui é 16 gramas por mol, tá? Então 1 mol de CH4 sempre tem 16 gramas. Foi? Eu peguei isso aqui na tabela periódica, tá? A massa do carbono, que é 12, está na tabela periódica. A massa do hidrogênio, que é 1, também está na tabela periódica. Multipliquei por 4, porque está na molécula, tem 4 hidrogênios, tá? E eu achei 16, então 1 mol tem 16. Só que a minha question... Ai, jovem, não é 16. A minha pergunta é para 32. Então o que eu vou fazer? Embaixo do 16, eu vou colocar 32 gramas. Olha que legal, hein? Você já pegou um spoiler aí que eu sei. Você é muito esperto. Você é um menino solto. Ó, você pegou que você quer o dobro. Legal? 32 é o dobro de 16. Então aqui vai ser o dobro também. O X meu significa que são 2 mols. Legal? Então eu tenho 2 mols, presta muita atenção nessa informação que eu vou te dar agora. Eu tenho 2 mols de quem? De CH4. Quando eu queimo 32 gramas de CH4, eu tenho 2 mols. Tranquilo? Então esse é meu primeiro passo. Ó, primeiro passo tá na lousa. Beleza? Vamos para o segundo passo. O segundo passo é a famosa estequiometria. O que eu vou fazer na estequiometria? Estequiometria eu vou relacionar o que tem no reagente tem que ter no meu produto. Então, quando vocês balancearam, vocês viram que aqui, ó, não tem nada. Então aqui é 1. Eu vou partir da onde eu acabei de multiplicar. Lógico. Então, 1 está para quem? Para quem? A pergunta de água. 1 está para 2. Legal, 1 está para 2. Aí eu venho para o que eu acabei de achar. Que está aqui, ó. Tá bom? 2 vale X. Beleza? Se você multiplicar em cruz, ó, 2 vezes 2, eu tenho então, vamos lá, X é igual a 4 mols de água, H2O, tá? Então por que eu achei 4? Porque eu fiz uma relação, uma regra de 3, essa estequiometria, e eu achei 4 mols de água, tá bom? Então o primeiro passo foi a gente achar a quantidade de mol de CH4. O segundo passo é jogar na estequiometria, que é 1 para 2, e aí eu achei que são... Terceiro e último passo, tira print, que eu vou precisar apagar. Tirou print? Legal. Aí, galera, nós vamos fazer o seguinte, o terceiro e último passo, tá? Você lembra que 1 mol, presta muita atenção, sempre vai ter 6 vezes 10 a 23. Lembra do nome engraçado do abogado, lembra dele. 1 tem 6 vezes 10 a 23, certo? Perfeito. A gente acabou de encontrar 4 mols de água, ou seja, 4 vai ser meu X. Legal, 4 é X. E o que eu faço agora? Vai fazer esse cálculo em cruz, tá? X vai ser igual, 6 vezes 4 é igual a 24 vezes 10 a 23 moléculas. Algumas bancas, toma cuidado com isso, tá? O correto aqui não é representar como 24. O correto é representar
como 2,4. Quando eu trago essa vírgula que estava aqui na direita, trago para a esquerda, aqui vai virar 24, ok? Eu vou aumentar essa minha casa aqui. Então fica 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de H2O. Tá bom? Tranquilo, gente? Beleza? Essa foi o nosso exercício de estequiometria. Vou fazer mais um, tem um tempinho aí para fazer mais um com vocês, tá? Vai fluir um pouco mais agora. E a minha dica para vocês é o seguinte: relacionar qualquer coisa com mol, tá? Então faz isso, você vai ver que vai dar muito certo, você vai ver que vai ficar mais fácil a sua vida, você vai ver que passarinhos vão cantar de um jeito mais bonito, sua vida vai ficar mais florida, você vai sorrir, vai cantar, vai ficar mais leve. Você vai ver quando você relacionar tudo com o mol, tá bom? Vamos fazer então mais um. Esse aqui vai ser mais tranquilinho, ó. Uma reação que é muito comum, que é a reação de formação da amônia, tá? Então, N2 mais H2 formando NH3, tá? N2 nitrogênio, H2 hidrogênio e formando NH3. Se você lembrar lá do começo da nossa aula, eu vou relacionar uma coisa aqui com vocês. Aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de hidrogênio, uma molécula de amônia. Toma cuidado com isso. A molécula é quando eu junto esses átomos. Ó, tem uma molécula de nitrogênio, uma molécula de hidrogênio, tá vendo? Eu faço amontoado de átomos. Quando eu faço esse amontoado de átomos, eu tenho a molécula. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Primeira coisa, você já sabe, é balancear. Tenho 2 nitrogênios do lado esquerdo do meu reagente. Quanto que eu tenho que ter aqui? 2 também. Né? No meu produto tenho que ter 2. Legal. Vamos ver agora. Hidrogênio. 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios. Olha que legal. Então aqui eu tenho que ter 6 também, porque 3 vezes 2 também é 6 hidrogênios. Tranquilo? Bem de boa, né? Bom, então essa reação está balanceada. Aí vamos supor que o exercício me peça o seguinte, presta muita atenção nessa hora aqui, ó. Ele fala assim: se eu tiver 28 gramas de N2, tá? 28 gramas de N2, aí ele vem para cá. Qual é a massa, ou seja, qual é a massa formada, né, de amônia? Tá bom? Vocês repararam que é massa. Só que eu não posso fazer uma relação direta. Por que eu não posso fazer uma relação direta? Eu vou falar para você. Porque aqui eu tenho um N2. Aqui eu tenho uma molécula diferente dessa. Então o N2, no meio do caminho, ele se misturou com H2 e formou 2 aqui, ó. 2 NH3. Então quer dizer que está tudo desproporcional. Eu não posso chegar direto, fazer uma regra de 3 com 28 e já achar ali. Não dá. Então o que eu vou fazer? Qual foi a dica que eu passei para você hoje? Você lembra, né? Passar para mol. Então qualquer valor de massa que eu tiver aqui, volume, molécula, não importa. Passa para mol. Então vamos brincar com isso, ó. Você vai lembrar, você vai falar assim: verdade, eu tenho que achar o valor do nitrogênio. E eu vou falar para você, o nitrogênio na tabela periódica é 14 a sua massa molar. E eu tenho 2. Então 2 vezes 14 é 28 gramas. Legal, para facilitar a nossa conta, né? Coloquei isso aqui para facilitar a nossa conta. Então vamos lá. 1 mol de nitrogênio sempre vai ter 28 gramas. Então, se ele pediu no exercício 28 gramas, óbvio, eu tenho 1 mol. Tranquilo? Já achei o mol de nitrogênio. Mas calma, não acabou ainda. Esse foi o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo é descobrir quantos mols que eu formei de NH3. Tá? Eu tenho 1 mol de N2. Mas quantos mols eu vou ter então de NH3? Muito simples, tá, gente? Vocês vão ver que é bem simples. Então vamos para o nosso segundo passo, que é a estequiometria. 1 mol, que é esse número aqui na frente, né? 1, estequiometria, você vai olhar o número da frente, que a gente chama de coeficiente estequiométrico. 1 está formando 2. Legal? Só você olhar o número da frente. Legal. Como eu também descobri 1 aqui, então 1 vai ser X. Gente, beleza? Então, se 1 forma 2, 1 vai continuar formando 2. Então, eu tenho quantos mols de NH3? 2 mols de
NH3, ou seja, 2 mols de amônia. E aí nós vamos então para o nosso último passo e o nosso fim da nossa aula, tá? Então presta muita atenção nesse último passo, como eu faço para achar a massa de NH3, beleza? Então vai, 2 mols de NH3, foca aqui, 2 mols de NH3. O que eu vou fazer? Bom, beleza, para achar qual que vai ser a massa disso, eu tenho que saber quanto que 1 mol tem de NH3. Qual que é a massa em 1 mol, beleza? Então essa é a jogada, essa é o X da questão. Então você vem aqui comigo, ó, 1 mol de NH3 tem quanto de massa? Ah, aquela história, né? Quem já brincou, ó. Esse cara tem 14. A gente falou muito isso durante a aula. Esse cara tem 1. 1 vezes 3 é 3. Mais 14, isso aqui dá 17 gramas por mol. Então, 1 mol, olha que louco, tem 17 gramas, tá? Beleza, gente? 1 mol tem 17 gramas. Sempre em amônia. Tá? Então vocês podem achar de qualquer substância, de qualquer molécula. Essa que é a jogada, é isso que eu estou falando desde o começo da aula. Só que eu não quero saber em 1 mol, eu quero saber em 2 mols. Então eu venho aqui e coloco 2 mols, lembrando que a regra de 3, mol embaixo de mol, massa embaixo de massa, né? Se for molécula embaixo de molécula, aí se for massa molar embaixo de massa molar, e já era. Você vai montar desse jeito, não vai errar. Então 2 mols aqui é meu X, tá bom? O que eu vou fazer agora? Regrinha de 3, básica, ó. 1 vezes X, isso aqui vai dar X. 2 vezes 17 vai dar o meu valor de massa, tá? Professor, não sei. Ó, faz aqui do lado. 17 vezes 2, ó. Brincadeirinha aqui de criança. 7 vezes 2, 14. Legal? Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Olha que legal. Então eu tenho 34 gramas. 34 gramas do quê? Professor, pelo amor de Deus, do quê? De amônia. 34 gramas de NH3. Beleza, galera? Bom, só para a gente finalizar então toda a nossa aula, vou fazer um grande resumão aqui para vocês. A gente falou de massa atômica, tá? Massa atômica é a massa do átomo, ela é medida em unidade. Depois a gente falou de massa molecular. A massa molecular é da molécula, beleza? Então é diferente de massa atômica, é só do átomo. A molécula é quando eu coloco vários átomos juntos. Aí sim eu tenho a massa na molécula. A gente falou da massa molar, que é a mesma massa da molécula, certo? Só que aí, nesse caso, ao invés de usar unidade, eu uso grama por mol, é igual, só que eu uso grama por mol, certo? A gente falou de Avogadro, que aí, nesse caso, eu vou usar 6 vezes 10 a 23, beleza? E a gente falou de estequiometria. O que é estequiometria? Relacionar reagente com o produto. E aí, usar esses 3 passos para fazer qualquer exercício.